Bom, pessoal, esse é meu primeiro vídeo e adianto que farei ele pelo menos uma vez por semana, uma postagem com essa característica, independente do número de seguidores. De qualquer forma, eu peço que você curta, compartilhe para o máximo de pessoas, caso você concorde com a minha exposição sobre o assunto mais importante do Brasil nos últimos tempos. E também da divulgação de dois trabalhos que eu farei aqui, de dois livros de autores distintos e que entrelaçam com os assuntos que estão permeando hoje o Brasil principalmente. O assunto mais importante é a possibilidade de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E cabe ressaltar que não trata-se de nenhum tipo de revanchismo, antes que digam qualquer coisa nesse sentido. E também não é nenhum atiçamento maior dos nervos populares, nada disso. Apenas necessitamos, assim como deve ocorrer em qualquer sociedade saudável, a liberdade aliada à disciplina, ou seja, nada mais do que direitos e deveres. Recentemente eu coloquei em texto no meu Instagram informações sobre a Vaza Toga, né? As mensagens que nós observamos proferidas pelo nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, onde estava delegando informações e principalmente ordens para que se achassem crimes a partir de uma criatividade, supostos crimes, invenções de crimes. Enfim, a Vaza Toga ela documenta o que todos sabiam, ou seja, todas aquelas histórias, e quando eu digo histórias é com E mesmo, não é história com H, nomeadas de denúncia anônima, mensagens de parceiros do TSE, além do indescritível e indefinível combate às fake news. Nunca passaram de jogos de palavras para falsear informações concretas com o intuito de colocar o bandido novamente na cena do crime. E aqui estamos, com nossas liberdades cerceadas, em um país dilacerado pelo crime organizado. Eu sei que isso é forte, mas é isso, é um crime organizado. Nada esteve oculto no Brasil, com exceção, claro, da própria justiça. Então, novamente, eu insisto: o povo é a temperatura. Eu tenho falado isso e vou repetir isso incansavelmente. O povo é que delega a temperatura. Em prol do resgate do devido processo legal e da moralidade das instituições, assinem o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Esse é o 24º contra o ministro. O 24º. E nenhum foi colocado à mesa. Se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceitar o pedido de impeachment contra Moraes, será iniciado um trâmite que sim, ele pode demorar aproximadamente aí um mês para a denúncia ser analisada, debatida, permitir a defesa. Pois é, eu sei, ele tem direito à defesa, enquanto muitos não estão tendo. E, finalmente, o julgamento no plenário, composto por todos os 81 senadores, sendo necessário 2/3 dos votos para sua condenação. Precisamente 54 senadores precisarão ir lá e apertar a tecla sim. Independente do pedido, o importante é a aceitação do presidente do Senado. Entretanto, eu acredito ser muito interessante mantermos o documento organizado pelo Caio Coppola, um analista, comentarista político. Ele realizou, né, operou, elaborou, melhor dizendo, esse documento em 2021. E ele conta já com 5 milhões de assinaturas aproximadamente e continua ativo na plataforma de petição. A principal plataforma para assinaturas populares, que é o change.org. Eu vou colocar aqui depois nos comentários esse link para facilitar o acesso e você poder ir direto para a página.
Esse documento em questão, ele sustenta qualquer iniciativa futura baseada no inquérito das fake news, tá? Esse foi um nome intitulado, né? Embora eu não goste desse termo fake news, é uma forma também de maquiar. A gente poderia simplesmente chamar de informações verdadeiras, informações falsas. Mas eles gostam disso, né? É o famoso jogral, é o famoso jogo de palavras. Mas vamos lá, o inquérito das fake news. Basta observarmos com clareza no documento, está exposto no item 3. Esse documento é um abaixo-assinado, obviamente, e fica explícito que ele possui validade não apenas para essa petição especificamente, como para futuras petições com base no inquérito 4781, tá? O link, como eu disse, do abaixo-assinado, eu vou colocar aqui embaixo. Eu tenho até usado algo que eu geralmente não faço, mas acho muito conveniente nesse momento para a gente poder elaborar e não só ficar num debate aqui de rede social e poder alastrar mais, mas é de praxe usar hashtags, então eu faço uso e peço que vocês usem também aí de maneira eventual e, se possível, também rotineiramente, que é a hashtag Somos Donos do Clima. Basta lembrar do impeachment da Dilma. Se não tivesse povo na rua, não haveria o impeachment. Então, hoje nós tivemos aí o dia inteiro falando sobre o pedido feito para derrubada do X, né, o antigo Twitter. Hoje, no comando dessa plataforma está o bilionário Elon Musk. Então, nós vimos todo esse debate de uma situação que não tem nenhuma relação jurídica, é inconstitucional, fere tudo que um estudante de direito do primeiro período até o último, se caísse isso numa prova, ele não saberia explicar, a não ser se ele estivesse indo de acordo com uma ideologia do seu professor. Mas enfim, de qualquer maneira, existem dois livros que eu quero indicar aqui, até aproveitando a oportunidade de agradecer o selo Aves Rara, que tem sido meu parceiro já há muito tempo. Sem esses livros, eu não conseguiria ter a coragem de estar falando tudo isso, porque a leitura ela é importante, assim como o audiovisual no jornalismo, mas a leitura ela nos dá o respaldo, né, de aspas quando possível, e são autores, são estudiosos ou pessoas que vivenciaram essas situações, e através desses documentos, dessas obras literárias, a gente consegue ter um entendimento muito maior. Eu não sou da área do direito, mas me sinto numa obrigação como jornalista de estar estudando isso o tempo todo e elaborando e muitas vezes também colocando a minha indignação através dos meus artigos que eventualmente saem na Gazeta. Eu também escrevo para um outro site, que é o Barata Verso, mas isso a gente fala com mais calma depois. O primeiro livro que eu quero indicar aqui é este daqui, STF, Como Chegamos Até Aqui. Esse é o livro, podem observar, o selo Aves Raras. Esse livro aqui, ele resgata os princípios fundadores do tribunal. Ele revela sua estratégia desviante ao longo do tempo e apresenta possíveis soluções para restaurar a integridade da corte. O próprio título já diz, né? STF, Como Chegamos Até Aqui. Tem uma interrogação. Então, como o próprio título indica, ele nos concede perguntas categóricas e igualmente as respostas, visando esclarecer aos distraídos que não estamos discutindo a mera política do dia. É o seguinte, o Brasil atualmente ele vive, ou pior, né, convive com a censura, a imprensa esta que não está alinhada ao governo vigente, ou seja, aquelas que ainda não renunciaram o direito de opinar e fundamentalmente de noticiar o fato. Essa obra
ela é um convite à reflexão direcionado aos brasileiros que querem viver em uma democracia, sem essa balela aberracional que só pode sair da boca de um descondenado, como por exemplo, relativização da democracia. Lembra quando o nosso presidente disse isso? Não existe justiça sem liberdade e vice-versa. Lembram também quando a ministra Carmen Lúcia, durante o período crucial das últimas eleições para presidente da República, disse que aquela censura era só um pouquinho? Lembram disso? Era só o tempo de terminar a contagem dos votos? Você se lembra? Eu espero que tenha ficado a lição. Não se negocia a liberdade. É disso que eu estava falando, de uma sociedade saudável. Então, durante o período eleitoral, jornalistas sérios, novamente, aqueles que não anularam a boa-fé, o compromisso com a verdade, aqueles que não submeteram suas biografias ao projeto de retorno à cena do crime, estes perderam seus portais de informações, empregos e, pior de tudo, na minha humilde opinião, tratando-se do jornalismo, claro, ser colocado em suspensão, como alguns jornalistas foram colocados, foram suspensos durante o processo eleitoral, e jornalistas renomados, até findar o resultado do pleito, né? É isso que a ministra na época disse, é só um pouquinho, olha o que a gente está vivendo até hoje. Então não é uma coincidência, obviamente, que a revista Oeste tomou toda a audiência da Jovem Pan. O público do Pingo nos Is migrou para o Oeste Sem Filtro, que é um jornalismo que está comprometido com a verdade, tem sim os seus comentaristas opinativos e eles não têm compromisso com o erro, né? Se eventualmente eles erram, eles voltam atrás. Porém, é um jornalismo que está colocando a verdade exposta. E por isso há uma perseguição. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, blindar para que a gente consiga manter esse tipo de jornalismo ativo. Ainda com base nas indicações, eu vou fazer mais uma, que é essa daqui, o livro chamado Censura por Toda Parte, tá? Também do selo Aves Raras. Esse livro aqui é minha outra indicação, é um livro do autor André Marcilli. Por que eu faço questão de indicar esse livro? Além de muito bem escrito, ele foi escrito por um autor que atuou como advogado nos casos relatados. O livro é narrado em primeira pessoa e o autor ele nos convida a explorar os bastidores jurídicos do inquérito das fake news, enquanto desenha um panorama da repressão que infiltrou a democracia brasileira. Eu costumo dizer o seguinte, que é angustiante. Sim, é angustiante. Ao mesmo tempo necessário esse tipo de leitura. Desse jeito, com linguagem simples, direta, quando estamos tratando de fissuras, de brechas, essencialmente as aberturas sutis, o jogo de palavras, o trocadilho conveniente barra indecente, que começa no campo jurídico, envenenado pelo político ideológico e vai migrando gradativamente, chegando ao consórcio midiático, e embaraçam a transparência dos fatos. Consequentemente, o crime organizado continua organizado e a sociedade desorganizada e desamparada. André Marcilli, nesse livro, utilizou a sua vivência como primeiro advogado a trabalhar neste que, ao contrário do que muitos pensam, não foi o começo do problema, mas sim o sintoma de algo que passou despercebido da massa. E com perdão do trocadilho, voltando também a algo que eu também já expus em redes sociais, muitos foram massa de manobra. Então, esse inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo, para quem se lembra, como disse à época o ex-ministro Marco Aurélio de Mello,
revela os perigos que rondam nossos direitos fundamentais, que é discutir, questionar, duvidar, todas as questões oriundas do pensamento livre. Então fica a indicação desses 2 livros e, por favor, assinem o impeachment de Alexandre de Moraes. Não tem como sustentar os mandos e desmandos que embaraçam a nossa sociedade, e há sim no Brasil presos políticos. Independente da sua inclinação ideológica, é inconcebível o que está acontecendo. Sei que alguns vão comentar, sendo aqui ou em outras postagens minhas ou nos meus artigos jornalísticos, o seguinte: ah, mas e os 10 outros ministros? Sim, a gente sabe o que está acontecendo, a gente também irá cobrá-los em algum momento, mas a gente precisa começar pelo cabeça, sem querer fazer nenhum trocadilho também, que é o Alexandre de Moraes. Com o impeachment dele, a gente consegue ter uma situação mais concreta e vislumbrar um futuro melhor, certo? Então eu conto com vocês e continue acompanhando. Nos próximos vídeos eu indicarei outros livros bem interessantes aí no campo da ciência política. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.